Então, alô a todos, boa noite, ou quando vocês estiverem assistindo. Nós vamos ter hoje um EBQ especial, temos a comemoração dos 119 anos da ICEB e aproveitamos a programação especial que está tendo da parte da ICEB para isso. E para todos os irmãos que não conseguiram assistir ontem a programação oficial no canal da ICEB, podem assistir agora sobre o tema missões. Agora, todos aqueles que já assistiram ontem esse tema podem ir para o canal do YouTube da ICEB e podem continuar assistindo lá, acompanhando lá, não tem problema nenhum. Mas para aqueles que estão mais ligados com a Igreja Cristã Evangélica Vida Nova e se sentem muito longe ainda de Anápolis, então vai ser muito bom para vocês verem a nossa missão, a casa missionária. O pastor Rogério vai falar com o pastor Glauco, que é o chefe da Missão Cristã Evangélica, sobre missões. Vai ser super interessante sobre toda a estrutura, todo o trabalho que a Missão Cristã Evangélica está fazendo. É bastante coisa, é super interessante e por isso é indicado vocês assistirem. Vocês vão ter um grande proveito. Uma live, uma entrevista, mas de altíssimo valor. E eu gostaria somente de pedir a bênção de Deus e depois já liberar para vocês assistirem. E fiquem persistentes assistindo, porque vale a pena até o final, tá? Então, um bom proveito, uma boa noite para vocês todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai Celestial, pela dádiva do Teu Filho amado Jesus. Obrigado que estamos aqui para o reino de Deus e pedimos que possamos nos tornar mais colaboradores desse reino. Nos abençoe, nos guie também nesta noite e nos transforme para que também entre nós sejam despertados obreiros. Pedimos a Ti, ao nosso Senhor da ceifa, que Tu mandes obreiros para a seara e pedimos que hoje à noite também pessoas sejam tocadas, despertadas para participarem. Nós todos queremos participar, faça de nós obreiros em oração, em contribuição, mas também ativamente na evangelização. Em tudo damos louvor e adoração a Ti, Pai Celestial, de todo o coração, pelo Teu amor tão forte, tão poderoso, tão gracioso, em nome de Jesus. Amém. Bom proveito. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, pastor Glauco. Boa noite, pastor Rogério. Boa noite, meus irmãos, aqueles que estão conosco nesta noite, assistindo a nossa live da Igreja Cristã Evangélica, junto com a Missão Cristã Evangélica. Uma boa noite a todos. Boa noite. Então, nós estamos aí nessa semana comemorativa dos 119 anos da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que no dia 25 de agosto de 1901 iniciou seus trabalhos na cidade de São Paulo. A pergunta inicial aqui: você é um ICEBiano? Você é um ICEBiano? Você é um ICEBiano de verdade? Eu elaborei algumas questões para que você responda aí, para uma espécie de 10 mandamentos aqui do ICEBiano. Todo ICEBiano precisa ler a Bíblia, porque ela é a nossa única regra de fé. Todo ICEBiano precisa frequentar uma escola bíblica dominical, ou o que for durante a semana. Todo ICEBiano precisa cantar os salmos e hinos. Se você não sabe, no nosso site, o site da ICEB, você encontra 100 músicas mais cantadas aí. Todo ICEBiano também tem que ter uma pombinha, a pombinha adesivada no carro, na camiseta, no boné, na máscara. Todo ICEBiano também usa o material da nossa editora, a Editora Cristã Evangélica. É uma revista, a Bíblia da Escola Bíblica e tantos materiais.
Todo ICEBiano também conhece as nossas casas, a editora, o CETESEB, o Instituto Cristão, a MCE, a MEAN, nem que seja por foto ou à distância, mas quando tiver uma oportunidade deve conhecer. Todo ICEBiano, em sétimo lugar, participa dos eventos denominacionais, convenção, concílios, retiros de mulheres, de adolescentes, de jovens. Se você nunca foi, deve ir também. E todo ICEBiano também é assinante da revista Diadema Real, ou lê a revista O Cristão Evangélico, ou então lê e recebe os devocionais do nosso devocionário. E todo ICEBiano também tem que adquirir um exemplar desse aqui e ler o Aventuras com a Bíblia no Brasil. E o 10º mandamento aqui é: todo ICEBiano tem que seguir as nossas redes sociais. Você já é inscrito aí no nosso canal do YouTube? O desafio é: nós temos aí 362 igrejas. Se, em média, 30 inscritos por igreja, nós chegaremos a 10 mil inscritos aí com a facilidade. Eu desafio você a fazer a sua inscrição, a inscrever no nosso canal e compartilhar com os irmãos. Nós temos bastante material de qualidade para que você possa, então, ouvir e falar com as outras pessoas acerca do Evangelho. Esse é o nosso objetivo, falar do Evangelho. Então, estamos aqui com o pastor Glauco, que é o nosso secretário executivo da Missão Cristã Evangélica. Antes de falarmos um pouco da missão, o que é uma agência missionária, pastor Glauco? O senhor pode explicar aí para o pessoal de casa? Uma agência missionária é uma organização que trabalha de modo mais específico, mais qualificado, mais integral com os negócios de missões. Uma agência missionária se dedica de tempo integral na área de despertamento, mobilização, treinamento, cuidado do missionário, toda a parte burocrática de administração, para que o missionário possa ser enviado ao campo e ser assistido a partir de uma base, de um cuidado, de uma base para que ele possa servir aonde ele está. Podemos dizer também que uma agência missionária é uma ponte, ela serve como uma ponte entre a igreja local e o missionário. Ela é uma espécie de mediador naquilo que significa tudo aquilo que envolve missões. Então, a agência missionária, ela serve a igreja local, informando sobre missões, orientando, motivando, despertando, para que a igreja seja despertada e motivada para fazer missões. E, ao mesmo tempo, ela faz esse contato entre a igreja e o missionário. E também o contato do missionário para que o missionário chegue à igreja, seja conhecido na igreja, para que o missionário chegue à igreja para se comunicar com a igreja, para cumprir as suas responsabilidades com a igreja. Então, uma agência missionária é um órgão, um departamento da igreja para que a igreja local possa cumprir o seu papel de obediência da grande comissão. Ela serve de apoio para a igreja local, para que a igreja local possa cumprir a sua tarefa, a sua responsabilidade de evangelização e da grande comissão deixada pelo Senhor Jesus. Basicamente, é essa a ideia, é esse o conceito de uma agência missionária. Muito bem, nós sabemos que a ICEB ela é fruto de um trabalho missionário que envolveu agências missionárias, né?
agências missionárias que fizeram seu trabalho aqui, principalmente as sociedades bíblicas, a Sociedade Bíblica Britânica, a Sociedade Bíblica Americana e tantas outras missões que atuaram no nosso país, e somos frutos, então, desse trabalho missionário. Eu quero, nesse momento, compartilhar com os irmãos sobre um dos nossos missionários fundadores, Reginaldo Jung. O jornal Puritano, de setembro de 1904, faz referência ao Reginaldo Jung. Vejamos. Ele diz assim: Paranaguá é uma cidade pequena e não se avista do lugar onde fundeiam os vapores, pois fica fronteira e não é abravia ao rio Itibiré, onde não podem estes entrar. Nessa cidade existe um trabalho evangélico dirigido por Samuel Melo, em conexão com a missão dirigida em São Paulo pelo reverendo Reginaldo Jung. Essa igreja conta em Paranaguá cerca de 200 membros. Então, esse é um jornal publicado em setembro de 1904, onde se refere-se ao reverendo Reginaldo Jung. Ele era diretor, ele dirigia uma missão em São Paulo. Ele foi para São Paulo, fundou a Igreja Paulistana e também abriu o Instituto Bíblico para formar líderes nacionais. Inclusive, um deles foi Ricardo do Vale, que foi pastor na cidade de Catalão, Goiás. Então, vemos aqui, desde o início da nossa fundação, da fundação da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, a presença de agências missionárias, né? Depois, eu pedi aqui para o pastor Glauco comentar um pouco sobre essas agências. Pastor Glauco, o senhor sabe o nome da esposa do Reginaldo Jung e o filho, o nome do filho? Não sei. Então, assista a live de sexta-feira com o pastor João, que o senhor saberá. Eu vou falar, então, o nome da esposa e do filho do reverendo Reginaldo Jung, na sexta-feira. Hoje o nosso assunto, então, é sobre aqui as missões. Então, fale sobre isso, sobre esse processo, essas agências missionárias, essa importância, também para a ICEB, e conte um pouquinho sobre isso. Uhum. Quando no jornal o Elo da Fé eles relatam a morte dele, eles citam o nome, mas eu não lembro, né? Tenho que revisitar esses materiais. Também. A ICEB é fruto desse trabalho missionário, desses irmãos que deram as suas vidas para anunciar o evangelho no Brasil. O Jung chega ao Brasil com intenção de evangelização. Ele era de uma missão americana, a New Bowery Mission, que existe até hoje na cidade de Nova York. Ainda, eu estive olhando recentemente, eles ainda atuam com comunidades carentes, ainda na América do Norte. E ele chega com essa intenção. Como no início do século XX havia uma liberdade maior de ação para os ingleses por causa de acordos que havia entre Portugal e Inglaterra, entre o Brasil e a Inglaterra, então eles chegam por causa das empresas inglesas. E aí ele chega a trabalhar na mineradora São João del Rei, mas com a intenção missionária. Diferente do Glass, que chega para trabalhar. O Glass já é fruto da obra missionária do Jung, pregando o evangelho na mineradora. E o Glass ele acaba depois se filiando ao ESA, se filiando à missão, por causa até mesmo de uma ação mais administrativa
do Bryce Hankin, que era... Assim, o Bryce Hankin era uma mãe, ele unia esse pessoal e trazia para a missão para que pudessem trabalhar com plantação de igrejas e como comportores também ligados à missão, ele era diretor da missão. Ele assume a direção da missão, se eu não me engano, em 1904, quando ele assume a direção da missão. Então, a ICEB é fruto de uma missão chamada UESA, União Evangélica Sul-Americana, que se tornou uma missão fruto de uma união de 3 agências missionárias. 3 agências missionárias que se frustraram com a Assembleia de Edimburgo de 1910, que chegou à conclusão, por causa já de uma influência liberal que já era forte na Europa, eles chegaram à conclusão que os países que já tinham sido evangelizados pelo catolicismo já deveriam ser considerados países cristãos e não tinham necessidade de serem evangelizados. E aí essas missões, elas não deveriam investir nesses países cristãos. Aí inclui-se a América do Sul, que era praticamente toda cristã, porque a América do Sul e a América Central é toda católica praticamente, né? Então, toda essa decisão lá da Assembleia de Edimburgo causou uma insatisfação nos líderes das missões que já enviavam missionários para a América do Sul. A União de Evangelização da América do Sul, a agência missionária da Sarah Calley, a Help for Brasil, que já enviava missionários para a América do Sul, eles ficaram insatisfeitos com isso. Só que eles perderam força financeira, força na questão da liderança, e isso fez com que eles fossem motivados para unirem forças e, com isso, se ajuntarem como uma única agência missionária. E essa união, ela se tornou a União Evangélica Sul-Americana, a UESA, que, como diz muito bem os nossos irmãos mais antigos, entre eles o reverendo Esli Pereira Faustino, a UESA é a progenitora da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. A UESA é a missão do pastor John Barnett, da nossa missionária Verna e de outros missionários que já serviram também conosco na ICEB recentemente. Bom, agora, no final do ano passado, nós nos reaproximamos da UESA, que hoje se chama Latin Link, e hoje nós estamos em parceria formal com a Latin Link de novo, trabalhando em conjuntos e se esforçando, desenvolvendo projetos para enviar missionários para a Europa. O nosso sonho e o nosso desejo é fazer o sentido contrário. No início do século XX, com esses irmãos que vieram da Inglaterra e que formaram a ICEB, plantaram igrejas que se tornaram igrejas cristãs evangélicas, lá naquele tempo era o tempo deles enviarem missionários. Isso mudou. Houve uma mudança global. Houve uma mudança de foco no cristianismo global. E isso é muito discutido no mundo hoje, no movimento de Lausanne, nas assembleias de missões ao redor do mundo. Isso é muito discutido. Por quê? Porque o sul global, a América do Sul, a África do Sul, a Ásia do Sul, a Oceania, o sul global hoje está em crescimento. Em algumas partes do mundo, a igreja está em avivamento no sul global, e com esse
crescimento e desenvolvimento das igrejas, o Sul é que mais tem enviado missionários para o mundo hoje. E a Europa se tornou um campo missionário, por causa do crescimento do Islã, da chegada do Islã, por causa da secularização, do ateísmo, do materialismo. Então, hoje, a Europa ela se tornou um campo missionário. E chegou a nossa vez. Então, agora, como a Europa se tornou um campo missionário, nós entendemos que, como igreja cristã evangélica, que é fruto da obra missionária inglesa, da UESA, dos missionários que vieram de lá, agora é o tempo de nós enviarmos missionários para lá e reevangelizarmos essas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, nós somos frutos desse esforço, desse trabalho inglês. E olha uma coisa, pastor Rogério, que mexe muito com o meu coração, que eu gosto muito de falar a respeito disso. Onde eu vou, eu falo disso. A Inglaterra, nesse período, praticamente toda a Europa Central, no início do século XX, não era uma Europa rica como é hoje. A Europa era muito pobre. A Inglaterra estava começando um bom desenvolvimento econômico. A Europa estava em expansão, a Inglaterra mais ainda. Mas a Europa era muito pobre, a Inglaterra era muito pobre. Então, esses irmãos que saíram da sua terra e as igrejas que estavam lá, que sustentaram esses missionários, que investiram recursos no Archibald Chapel, no Archibald MacIntyre, em todos esses missionários que vieram para cá, eram igrejas simples, igrejas que não tinham tantos recursos assim. E foram essas igrejas que deram tudo que tinham, que investiram tudo que tinham, para que nós tivéssemos a igreja cristã evangélica e, por causa disso, tivéssemos o conhecimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E agora nós estamos aqui, crescemos, temos 362 igrejas, como o Senhor falou. Agora chegou a nossa vez de enviar missionários para o mundo inteiro, de evangelizarmos o mundo, falando da salvação no Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o mundo conheça a salvação como nós conhecemos. Provavelmente nós somos muito mais abastados do que aqueles irmãos. Provavelmente nós temos muito mais recursos do que eles tinham naquela época. Vivemos melhor do que eles viviam naquela época. Agora chegou a nossa vez. Nós somos frutos da obra missionária. Somos frutos do esforço dessas agências missionárias. E hoje nós temos uma agência missionária, hoje nós temos uma denominação, e Deus colocou algo muito precioso nas nossas mãos, que é anunciar o evangelho para essas pessoas, né? Amém. Muito bom ouvir isso. Às vezes nós ouvimos aí de alguns colegas que faltam projetos da ICEB, falta alguma direção, mas é importante lembrar que o nosso modelo de governo é um modelo democrático representativo, ou seja, nós temos as representatividades nos concílios regionais, no Concílio Nacional, e às vezes nós ficamos criticando, falta de projeto, falta isso, falta aquilo, mas é bom lembrar que a missão cristã evangélica, ela surgiu de um projeto de um pastor aí chamado Pastor Glauco, não sei se vocês conhecem. Ele levou para um concílio nacional um folder já prontinho, toda a estrutura, assim, o esqueleto da MCE.
e na época foi discutido no Conselho Nacional, foi votado, e então essas discussões de ideias, ela foi feita, foi discutido, e agora na prática nós temos a MCE. Isso demorou um pouco, mas tem os canais adequados para as discussões, para os projetos, e o pastor Glauco então apresentou esse projeto, ele foi aprovado, aprovou-se a criação de uma agência missionária chamada MCE, Missão Cristã Evangélica. Depois de aprovado no concílio, a MEAN executiva executou o que o concílio tinha determinado. E esse é o papel da MEAN executiva, executar o que o concílio determinou. O concílio determinou que fosse criado, então, a Missão Cristã Evangélica, uma agência missionária nossa, da nossa denominação. Demorou-se mais de 110 anos, 112 anos para criar, então, uma agência missionária própria, mas foi criada e está aqui, e quero que o senhor conte um pouco desse projeto e dessa estrutura. O pastor Glauco não foi o primeiro secretário executivo, o pastor Gleidson foi o primeiro secretário executivo, depois, agora ele assumiu nessa outra gestão, dando continuidade aos projetos da missão. Fale um pouco sobre esse projeto que começou aí no Concílio Nacional. Fale para nós, pastor Glauco. Eu vejo a ICEB como uma denominação muito privilegiada. Privilegiada porque ela tem um quadro de obreiros muito privilegiado. Nós temos obreiros na nossa denominação que trazem um brilhantismo para a nossa denominação e faz com que o reino de Deus se estenda e tenha bastante qualidade, e faz com que o conhecimento do Senhor Jesus se estenda como as águas cobrem o mar. E eu posso dizer que esse projeto foi fruto da cabeça de alguns desses obreiros que oraram muito durante muitos anos, sonharam com uma agência missionária na ICEB durante muitos anos. E durante alguns meses eu conversei com muitos desses obreiros. E conversei por telefone muitas vezes sobre os seus sonhos. Conversei com alguns deles quando eram diretores do departamento de missões da denominação, quando compartilhavam as suas angústias comigo muitas vezes, conversando pessoalmente, conversando por telefone, quando lutaram por determinados projetos que não conseguiam alcançar, e compartilhando lutas assim, compartilhando sonhos, compartilhando desejos, compartilhando orações e ouvindo muitas pessoas. Então, nós decidimos escrever um projeto e assim, levar para o concílio. Então, assim, eu posso dizer com muita tranquilidade, com a consciência tranquila diante de Deus, que não foi fruto de uma cabeça, não foi fruto do sonho de uma pessoa. Na verdade, foi o resultado e a conclusão de um sonho antigo que já vinha sendo nutrido por muitas pessoas. Eu sou muito grato ao Senhor por vários irmãos que foram diretores de missões na nossa denominação. Homens muito preciosos. Assim, eu louvo a Deus pela vida do pastor Cacaio, pela vida do Timothy Evans, pela vida do pastor Bill, que fomentou muito missões na nossa denominação.
pelo reverendo John Barnett, que é um mentor, é um conselheiro muito presente, recebo e-mails e mensagens constantemente dele, é um homem muito precioso, muito precioso. Do Acácio, com certeza eu vou se esquecer de alguém que foi diretor de missões. E, nesses últimos anos, do Gleiston, do pastor Gleiston. Então, o pastor Gleiston, assim, depois da decisão do concílio, o pastor Gleiston assumiu o departamento. E ele se dedicou muito ao departamento nesse momento da transição de departamento para a agência missionária. Ele se esforçou muito para que fosse criada uma estrutura, para que houvesse essa autonomia de organização. Ele se dedicou muito, ele sofreu muito, ele orou muito, ele chorou muito, ele ajuntou os missionários, ele descobriu missionários que nós nem sabíamos que existiam. Então, muita coisa que acontece hoje, muita coisa que eu colho como fruto hoje, nós devemos ao pastor Gleiston. Então, a MCE, ela é fruto de um esforço de sonho e de oração de homens de Deus que vieram antes de nós. E agora que nós estamos com uma estrutura mais desenvolvida, com uma base, com uma administração mais, assim, um pouco mais autônoma, um pouco mais estruturada, não é? Nós, assim, devemos também ao esforço da MEAN, o esforço que essa gestão tem tido para que pudesse oferecer à missão cristã evangélica um suporte para que ela crescesse e se desenvolvesse como uma casa, como uma instituição e uma agência denominacional. Então, a nossa gratidão à MEAN, a nossa gratidão a essa dedicação que a MEAN tem tido para que, de fato, fôssemos uma organização. Não é fácil para uma denominação criar uma organização com uma relativa autonomia, como funcionam as nossas casas, né? A editora, o CTCEB, o Instituto. Por quê? Porque se descentraliza o aspecto administrativo. Então, isso nunca é fácil para uma denominação se descentralizar quando se trata de administração, quando se trata de recursos, quando se trata de recursos pessoais, quando se trata de recursos materiais e etc. Isso nunca é fácil. E é por isso que nós somos muito gratos à MEAN Plena, que ofereceu para nós o prédio antigo para que fizéssemos a sede da Missão Cristã Evangélica. Então, a Missão Cristã Evangélica, ela é de fato e de verdade uma agência missionária denominacional, porque ela surgiu como fruto do sonho e de orações de vários irmãos que foram diretores e que sonharam e pensaram nisso, e ela tem sido fruto do esforço de toda a denominação para que a agência desse certo. Então, nós somos muito gratos por isso. Ela é filha da ICEB, de fato, e ela por mais que ela seja uma organização, e ela tenha a sua autonomia como organização, não é? Nós, assim, podemos dizer que ela é um departamento, ela é uma casa, ela é uma extensão, ela é uma filha. Nós somos ICEB. E é por isso que nós usamos a pombinha como nosso logo, porque nós somos a ICEB. Por isso que na nossa pintura da sede da missão, nós usamos as cores que fazem parte da nossa identidade, porque nós somos ICEB, nós somos a agência missionária da ICEB. Eu ouvi um missionário recentemente, pastor Rogério, um missionário da nossa igreja, ele foi mobilizar numa determinada igreja de uma outra denominação,
e ele foi falar do projeto dele, um projeto muito bonito na África, que ele desenvolve na África, e ele falou de tudo que ele faz, assim, um projeto muito bonito, bem estruturado, e etc. Ele comoveu a igreja, aquele negócio todo e tal. A hora que terminou o culto, o pastor chamou e disse assim, meu irmão, muito obrigado, que lindo o seu projeto, e etc. Aí bateu nas costas dele e disse assim, que pena que você não é batista. Aí ele falou assim, pastor, assim, eu fiquei triste, sabe por quê? Eu não fiquei triste por isso, de saber que eles não iam me ajudar com nenhum centavo. Eu não fiquei triste por isso. Eu fiquei triste porque eu sei que muitas igrejas da minha denominação preferem ajudar missionários de outras denominações do que me ajudar. E eu nasci na ICEB. Então, a questão de ser uma agência denominacional, assim, não é para se orgulhar disso. Nós não nos orgulhamos de ser cristão evangélico. Isso é pecado, nós não nos orgulhamos disso. Mas a identidade denominacional, ela nos ajuda a servirmos ao Senhor com mais qualidade. Ela nos ajuda a unirmos forças para fazermos a obra de Deus melhor, com mais intensidade, com mais força. Se todas as nossas igrejas sustentassem os nossos missionários, com certeza nós já teríamos o dobro dos nossos missionários. Se todas as nossas igrejas participassem das nossas campanhas, com certeza nós arrecadaríamos mais recursos para plantar muito mais igrejas fora. Porque juntos nós somos mais fortes. Porque juntos nós somos melhores. Falar de denominação não é como forma de orgulho, mas como forma de qualidade, de expressão, de sinal do reino de Deus. A nossa denominação, ela é um sinal do reino de Deus, como as outras denominações. É por isso que fazemos parcerias, né, com outras denominações. Verdade, o senhor falando aí sobre contribuir com a obra missionária, eu lembro aqui do Pedro Feliz. Pedro Feliz é descrito aqui nesse livro pelo o reverendo Frederic Glass. O Pedro Feliz, ele se converteu dentro da cadeia, lá na cidade de Goiás. Em 1902, ele teve contato, comprou uma Bíblia do reverendo Glass, aprendeu a ler a Bíblia dentro da cadeia, leu várias vezes, foi um profundo conhecedor da palavra de Deus. E quando Pedro estava na cadeia, ele tinha um ofício de sapateiro. Ele começou a trabalhar e ele guardava dinheiro. Guardava dinheiro para quê? Para mandar para missões. E vamos ver o relato dele lá na página 75 e 76 do livro Aventuras com a Bíblia no Brasil. Acompanhem comigo. Tinha o ofício de sapateiro e as autoridades permitiam que exercesse o seu ofício. O dinheiro assim adquirido ele podia empregar na compra de alguns alimentos mais finos e de algumas peças de roupas que a prisão não fornecia. Não poderia, privando-se dessas coisas e vivendo apenas de pouca alimentação que recebia, usar a soma daquela economia para comprar evangelhos e mandá-los os que se acham lá fora. Os que se acham lá fora. Tem um pouco mais aí, pastor Lucas, tem um pouco outro slide, por favor. Ele segue o seu relato dizendo assim: eles estavam nas densas trevas espirituais da noite do romanismo, enquanto através daquelas barras da sua prisão brilhava uma luz tão abundante. Uma alegria profunda encheu o coração de Pedro quando enxergou o dinheiro que ia se acumulando. Um dia, afinal, arranjando permissão das autoridades da prisão, remeteu uma soma de dinheiro equivalente a mais ou menos 4.000 réis para o quartel-general da missão, a qual eu pertencia, o reverendo Glass,
e que ficava longe dali. Do próximo slide. Repetidas vezes enviou as suas economias para apressar a vinda do reino do Senhor Jesus Cristo, à sua própria terra. Quando, alguns anos mais tarde, comecei a preparar-me para a primeira importante expedição de investigação entre os bravios índios Carajás do Rio Araguaia, o único auxílio monetário especial que recebi foi a soma de 12 mil réis enviadas pelo meu irmão prisioneiro. Não é bonito isso aí? Um irmão prisioneiro contribuindo com missões. E você que não é prisioneiro, você não contribui com praticamente nada. E veja a importância de contribuir com missões. Não é porque você não tem, se você tem um pouquinho, você manda para missões. Isso certamente faz a diferença. Não é isso, pastor Glauco? Uau, que emocionante isso. Que relato lindo isso. A oferta da viúva foi a maior e a melhor oferta que o Senhor Jesus recebeu. É muito precioso. Sabe que existem algumas pesquisas de agência missionária que demonstram que os irmãos que mais contribuem com missões e que mantêm a obra missionária em pé são os irmãos mais simples e os irmãos de meia idade para cima. São aqueles irmãos que vivem já de aposentadoria, que vivem com muito pouco. São esses que são os mais fiéis, que enviam as suas ofertas todo mês, depositam para as missões todos os meses e não deixam faltar. São esses que mais têm compromisso. Eles sentem a necessidade de serem fiéis com seus compromissos de forma mais regular. E eles oram e buscam ao Senhor com a intenção de que apareça recurso, de que, de alguma maneira, eles consigam recurso. Nós recebemos a notícia no ano passado da campanha de missões da Igreja Batista, que é a igreja que mais contribuiu na campanha anual foi uma igreja batista do sertão. Se eu não me engano, foi no sertão da Paraíba. A igreja do Alto Sertão, que é uma igreja que deveria receber recursos, no mês de missões, eles arrecadaram 114 mil reais para missões e enviaram essa oferta para a junta de missões. Isso mostra que o que determina não é se temos ou não, mas o que determina é o nosso coração. E Deus vai suprindo aquilo que nós propomos no nosso coração, porque Ele é o que sustenta a sua obra, não é? Amém. É isso mesmo. Então, a outra questão é sobre o que nós lemos lá em Mateus 9:38, onde diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ainda falta trabalhadores para a seara? Pastor, o senhor tinha comentado de projetos. A Missão Cristã Evangélica tem alguns projetos e tem apresentado ao Senhor esses projetos para que logo, logo possamos levar à frente. Por exemplo, nós temos um desejo de chegar no Paraguai. O Paraguai é um dos países menos evangelizados aqui na América do Sul. Temos a Guiana francesa, que é a menos evangelizada, depois o Uruguai e, em terceiro, o Paraguai.
que é muito difícil. O Paraguai não é tão fácil de evangelização. E nós temos o interesse de evangelizar o Paraguai. Uma possibilidade interessante de entrar no Paraguai é via Foz do Iguaçu. Tanto Foz como a Tríplice Fronteira já é muito islamizada. Foz é praticamente uma cidade islâmica já. Você anda pelas ruas e você encontra mulheres andando com burca e existem muitas mesquitas. Então já é uma cidade que é um campo missionário onde precisamos enviar missionários para lá. Bom, poderíamos ter um missionário em Foz, criando uma estrutura e uma possibilidade para que fosse uma porta de entrada para o Paraguai. E assim iniciarmos um projeto de plantação de igrejas no Paraguai. Só que nós não temos obreiros para isso. É um sonho que nós estamos orando para que Deus nos dê o obreiro para que isso aconteça. Há uma grande necessidade de evangelização no leste europeu. Existem alguns países onde a igreja ortodoxa é muito forte e rege com braço de ferro, perseguindo os missionários, como a Moldávia, Romênia, Ucrânia, Bielorrússia, Rússia, países do leste europeu com pouquíssima presença evangélica e menos ainda presença de missionários. Nós precisamos enviar missionários para o leste europeu. Temos um desejo de enviar missionários para a Moldávia. Temos uma missionária na Albânia, com desejo de receber alguém para trabalhar com ela, de pessoas para ajudá-la, que é a missionária Eliette dos Santos. Ela serve naquela região. Temos também um projeto para a Tailândia, de enviar missionários para a Tailândia, ali na região da Ásia. E agora, recentemente, Deus nos deu um presente muito legal, que é a Índia. Nós temos uma família na Índia, na cidade de Goa. Foi a última live da Missão Cristã Evangélica, foi com os missionários que estão lá na Índia. Bom, eles iniciaram a plantação de uma igreja lá, na outra vez que eles estiveram lá, e essa igreja cresceu, ela se desenvolveu, e eles decidiram que eles desejam se filiar à nossa denominação. E nós estamos em conversa com eles, estamos falando sobre o que é a Igreja Cristã Evangélica, estamos nos aproximando, já tivemos algumas reuniões, e já decidiram, então isso já é oficial. Nós estamos apenas caminhando com os trâmites para levar isso para Meã. Só que esse grupo já iniciou um projeto de plantação de uma outra igreja, com um grupo, com uma casta chamada NAT. E já está iniciando uma igreja com esse grupo. Temos também um projeto que já está começando de plantar uma igreja em Goa. Parece-me, eu suspeito, que Deus está nos presenteando com um projeto em crescimento na Índia. E nós precisamos muito de obreiros na Índia. Muito. Precisamos enviar recentemente, por esse tempo aí, pelos próximos 2 ou 3 anos, precisamos enviar pelo menos mais 2 ou 3 casais para a Índia, para que o nosso projeto consiga caminhar e se desenvolver. Precisamos enviar mais obreiros para a Inglaterra, para Gales, para a Irlanda. Temos algumas possibilidades lá muito boas de projetos, inclusive de obreiros para assumirem igrejas que estão minguando e precisando
urgentemente de revitalização. Igrejas que contam com o apoio da Latilink, e a Latilink já sinalizou que eles contam conosco para isso, se Deus assim nos ajudar. Então nós precisamos muito de obreiros, que se dedicam, obreiros que se esforçam, obreiros que queiram aprender a língua, obreiros disciplinados, obreiros que amam a ICEB e que se submetam à ICEB, para que possamos crescer na evangelização mundial. Precisamos muito desse texto, rogar ao Senhor da Seara, para que envie obreiros para a Seara. Então, pastor Rogério, nenhum pastor da ICEB, nenhuma igreja da ICEB, em sã consciência, pode dizer que nós não temos projetos de missões. Nós temos muitos projetos e precisamos mesmo de dinheiro e de obreiros. Então, a gente tem aí uma seara grande, os campos estão brancos, temos várias oportunidades, portas abertas, precisamos dos obreiros, precisamos do dinheiro, e se você é um membro de alguma das nossas igrejas, você pode envolver orando, principalmente em oração, também contribuindo. Tem um projeto aí que você pode contribuir com R$30 mensais para a MCE, e o objetivo é alcançar aí 500 mantenedores, não é isso, pastor? Então, entre em contato depois com a missão, todo esse recurso vai para a pregação do Evangelho. Pode ter certeza que ele vai ser investido e bem investido. Nós vamos apresentar um pouco a missão, acho que tem um vídeo aí para que mostre a missão, para quem nunca conheceu, não foi até Anápolis, mora distante, hoje é possível conhecer um pouco sobre a missão, não é isso, pastor? Isso, agora nós temos uma base missionária na cidade de Anápolis, criamos uma estrutura de base para que possamos atender as nossas igrejas e os nossos missionários no campo. Então nós temos um escritório com salas e temos 2 suítes para receber os nossos missionários em trânsito. Missionários que estão em férias, que precisam de um tempo para tratamento médico e aí podem ficar um tempo na cidade de Anápolis para isso. Então agora nós temos uma estrutura aqui na cidade de Anápolis para atender as nossas igrejas e os nossos missionários. Eu quero pedir para o pastor Lucas passar um pouquinho de um vídeo aí que ele gravou, que mostra um pouco da nossa sede administrativa. Essa é a nossa nova sede administrativa. Aqui era o antigo prédio da MEAN, da nossa denominação. Nós começamos uma reforma no final do ano passado, e essa reforma foi concluída no início desse ano, e nós já mudamos. Então, nós temos aqui alguns escritórios, 2 banheiros, uma ampla sala de reuniões, para reuniões do nosso conselho de administração, para receber as igrejas e apresentar a missão e os nossos missionários. Temos uma cozinha e 2 suítes de hospedagem. Então, essa é a nossa base missionária na cidade de Anápolis. Não tem nenhuma musiquinha, nada, né? Enquanto está passando aí, o senhor poderia falar sobre esse conselho administrativo, esse conselho da missão? Ok, a nossa agência é uma organização da ICEB, é uma casa. Então, ela tem um conselho de administração, que é nomeado pela MEAN, é indicado pela executiva e homologado pela MEAN plena. O presidente do conselho é o pastor Jadir Siqueira, o vice-presidente é o pastor Gilberto Eurípedes, e nós temos como secretário o pastor Eduardo Bittencourt,
E como vogais, o pastor Tiago Leite, pastor Juscelino Alves, o Ryan, que é missionário de Asas do Socorro. Temos o Júlio Heleno, Janice Souto, esqueci de alguém. E temos... Quem mais que nós temos no conselho? Pastor Eduardo Bittencourt. O pastor Eduardo, eu disse, que é o secretário. Sim. Eu acho que estão todos aí. Sim, acho que sim. Então, essa casa, né? Se você tem a sua pergunta, mande aí através do nosso chat, mas eu já faço uma aqui. Quantos missionários a MCE tem no seu quadro hoje? Ok, hoje nós estamos com 36 missionários. Desses 36 missionários, nós temos 20 missionários no Brasil, trabalhando com povos indígenas, povos ribeirinhos e missões urbanas. Temos missionários na África, na Europa e na Ásia. Esses são os continentes onde hoje nós temos missionários servindo. E temos missionários aqui na América de fala hispânica também. No Uruguai, no Peru. E temos uma igreja agora que nós recebemos na Venezuela. Uma igreja que nós cuidamos, damos assistência e estamos cuidando para estruturá-la também, e com um projeto de plantação de uma nova igreja na cidade de Caracas, logo, logo, se Deus quiser. Agora, falando um pouco sobre a pandemia que nós estamos passando, o mundo inteiro, o que afetou e o que a missão fez, os recursos que a missão utilizou, conte aí para nós um pouco. A gente teve bastante prejuízo na questão do campo missionário indígena. Os nossos missionários tiveram que sair das aldeias, todos eles foram proibidos de continuar nas aldeias. Agora, durante esses dias, tem uns 5 dias mais ou menos, que alguns começaram a retornar, já há algumas autorizações em algumas comunidades para que eles possam retornar, e há uma discussão intensa aí no governo, de algumas lideranças em relação a isso, porque nós percebemos algumas resistências. Algumas pessoas querem se aproveitar e usar isso para impedir o trabalho missionário em determinadas comunidades. Mas creio que logo, logo todos já estarão nos seus campos, se Deus quiser. No trabalho ribeirinho, no início da pandemia, os nossos irmãos saíram das comunidades e foram observando. Em algumas comunidades era possível uma visita ou outra, e eles foram retornando aos poucos. E hoje podemos dizer que já está quase normalizado os nossos trabalhos. É claro que eles estão tomando todo cuidado para que não haja contaminação, para que eles não sejam prejudicados e nada disso. Quando se trata do exterior, nós tivemos muita dificuldade na China. O nosso casal que serve na China sofreu muito no início da pandemia lá na China. Eles estavam no meio do furacão, né? Eles sofreram muito, nós enviamos notícias para vocês. Eles estavam lá, ficaram muito tempo dentro de casa, passaram necessidade porque eles não podiam sair. E Deus usou isso de maneira muito especial, porque isso fez com que os vizinhos chineses cuidassem deles. E eles começaram a fazer novas amizades e novos contatos que proporcionaram oportunidades para que eles fossem conhecidos e pudessem, de alguma maneira,
começar algum contato para a comunicação do evangelho. Hoje eles estão bem, a China já está muito melhor, eles estão até melhor que nós, hoje em relação à pandemia, e eles já estão mais livres, podendo viajar e tudo mais. Nos outros lugares, está se normalizando mais. A gente tem recebido notícia que os nossos missionários já estão começando a servir, retornando com as atividades um pouco mais, conquanto tomando muito cuidado. Quando se trata da questão do sustento, a grande maioria dos missionários não perderam nada. Esse é um motivo de gratidão e de muita alegria com a nossa denominação. As nossas igrejas que sustentam os missionários, que não são muitas, poucas igrejas sustentam muito. E nós temos aí em média de 40% das nossas igrejas que sustentam os missionários. Algumas sustentam 5, 6 missionários. Nós temos igrejas que sustentam até 10 missionários. E nós temos uma grande maioria das igrejas que não sustentam nenhum missionário. Mas essas poucas igrejas que sustentam, elas são muito fiéis mesmo. E aqueles que perderam sustento, essas igrejas que sustentam esses missionários fizeram contato com a missão e elas estão se esforçando muito para suprir as necessidades desses missionários que estão perdendo sustento. Eu fico muito emocionado com isso. Nós recebemos contato, meus irmãos, constantemente de alguns pastores. Assim, nós temos aí em torno de uns 10 pastores da ICEB que quase que de 15 em 15 dias entram em contato com a Missão Cristã Evangélica perguntando se há algum missionário passando necessidade, se há algum missionário precisando de alguma coisa. E constantemente são essas igrejas desses pastores que enviam ofertas a mais para cobrir alguma perda de sustento, para cobrir alguma coisa que esses missionários perderam. Isso é de uma preciosidade muito grande. Eu oro constantemente para que Deus supra em abundância esses irmãos e essas igrejas, e que Deus desperte as outras para que acordem desse sono profundo de não suprir aqueles que estão precisando. Mas alguns estão perdendo sustento. Quando se trata da missão em si, ela perdeu muito. Nós perdemos muitos mantenedores. Na campanha dos R$30, nós estávamos crescendo, já com quase 120 mantenedores, com R$30 todos os meses. Quando começou a pandemia, começou a cair. Hoje nós temos menos de 70 mantenedores. Então nós perdemos muitos mantenedores de R$30 e tivemos uma perda muito grande. E nós agradecemos ao Senhor pela vida das nossas igrejas e dos nossos líderes que continuaram sendo fiéis no sustento e no cuidado dos nossos missionários. Eu posso dizer que 90% dos nossos missionários continuaram sendo sustentados e supridos pelas igrejas que os sustentam, que os ajudam. Louvado seja Deus por isso. Que o Senhor os abençoe muito. Que o Senhor supra em abundância aquilo que essas igrejas precisam por essa fidelidade no sustento dos missionários. Sempre nós mandamos mensagem para os nossos missionários perguntando como eles estão, como estão a situação financeira deles. E a grande maioria retorna respondendo que, graças a Deus, as igrejas estão mantendo e estão sendo fiéis com o sustento. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a ICEB, porque a nossa denominação é uma igreja missionária.
conquanto precisa melhorar e crescer muito, mas ela tem sido uma igreja missionária. Louvado seja Deus por isso. Amém. Muito bom ouvir isso. O pastor Gilvani é também parte do conselho, o pastor Tiago também, né? O Tiago, acho que eu falei, eu esqueci do pastor Gilvani. Gilvani, isso, pastor Isso, Gilvani. ele vai ficar bravo comigo, ó. Ele me lembrou aqui. E ele tem viajado comigo, ele é uma bênção, ele é um companheiro de viagem, ele é conselheiro. Me perdoe por ter te esquecido, meu amigo. Em tempo. Então, se você tem alguma pergunta, envie aí para o chat, que estamos já chegando no final da nossa live. Esses desafios, né? Desafios aí, olhar para frente. A ICEB continua. E não pode continuar dessa forma, tem que melhorar cada dia, tem que aumentar, tem que expandir o reino de Deus. Estamos aqui para isso, para viver para a glória dele, para pregar o evangelho, para gastar o nosso recurso, a nossa vida em prol do reino de Deus. É isso que Deus chamou e nos chama cada dia para vivermos esse evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho do Senhor Jesus. Alguma pergunta? Alguém? Ali. A irmã Ilka e o pastor Zé Carlos, eles são membros da nossa igreja, a Igreja Cristã Evangélica Jardim das Oliveiras, em Belo Horizonte. Tenho a oportunidade agora de, nesse ano, trabalhar com o pastor Zé Carlos, e nossa igreja é parceira com ele, com a Lourdinha também, que acho que está por aí, e eles têm sido bênção para nós. Ele diz aqui, a Ilka, os campos estão prontos para receber famílias missionárias. Onde estão os jovens casais, os jovens fortes da ICEB? Onde estão? É isso aí. Então, que eles apareçam, que eles Ilka. apareçam. Que eles apareçam. Um abraço para o Quirino e para a Ilka. É um casal muito precioso, são missionários da Missão Cristã Evangélica, servem na base da missão UEC Brasil, em Belo Horizonte. Tenho aprendido muito com eles sobre o trabalho de base, são exemplos para nós, são uma bênção. Um abraço para vocês aí. Amém. Mais alguma outra pergunta? A Adriana Rodrigues perguntando se a alta do dólar influenciou alguma coisa. Sim, a alta do dólar influenciou muito. Quanto mais o dólar aumenta, menos os nossos missionários recebem no campo, porque nós enviamos as nossas ofertas aqui do Brasil em reais. Só que quando eles sacam com o câmbio feito. Eles sacam na moeda que eles usam, seja o dólar, seja o euro, mas o câmbio ele tem muito a ver com o dólar, inclusive as taxas, os juros que eles acabam perdendo na transação. Então, quanto mais o dólar aumenta aqui no Brasil, menos eles recebem quando eles sacam. Então, o ideal, quando nós sustentamos um missionário, ou quando nós ajudamos um missionário, é considerar esse câmbio. Por exemplo, quando a Missão Cristã Evangélica repassa alguma contribuição de ajuda, ou supre alguma necessidade de algum missionário, nós sempre enviamos algo a mais, que é para suprir alguma perca por ocasião do câmbio, que é para o missionário não perder muito, porque o missionário sempre é aquele que perde. Então a gente precisa olhar isso com muito carinho. Bem, mais alguma? Aqui, o José Batista, Graça e Paz, Pastor Glauco, tem alguma previsão de trabalhos na etnia cigana? Temos sim, a nossa irmã Eliette, que está na Albânia, ela trabalha diretamente com o povo cigano.
Ela trabalhou já há um tempo na Romênia com o povo cigano, e agora ela trabalha na Albânia também com o povo cigano, e eles estão reavaliando um projeto e em mudança para uma outra comunidade, que é um trabalho, parece que é mais difícil ainda, porque é uma comunidade cigana com uma outra ideia, com uma outra cultura cigana. Eles estão ainda reavaliando algumas coisas lá, mas a Eliette é uma missionária que trabalha diretamente com o povo cigano. Se ele está se referindo aqui no Brasil, não temos nenhum projeto direcionado para o povo cigano ainda não. Mas se Deus nos enviar algum obreiro que sonha com isso, que Deus está colocando no coração dele, com certeza nós vamos alcançar o cigano, sim. Então, se Deus colocar no coração de alguém que ele quer alcançar alguma comunidade cigana, com certeza será bem-vindo. Nós somos chamados como ICEB para a evangelização de todos os povos. Não temos um povo específico. Nós somos chamados para alcançar todos os povos. Próxima pergunta. A Ieda Oliveira. O que pretende fazer para despertar pessoas para o trabalho entre os quilombolas? Os quilombos, né? Os quilombolas. Nós agora formalizamos uma parceria com a Juvep. Tivemos uma reunião recentemente com o Sérgio Ribeiro e o Cesário e formalizamos uma parceria. E aí estão incluídos nessa parceria o pastor Miqueias e o pastor Pedro, que já servem no sertão, o Miqueias diretamente com o Quilombo. E aí, então, eles fizeram a proposta para nós de um projeto de plantação de igrejas em comunidades quilombolas do sertão. Então, nós estamos conversando a respeito desse projeto. Provavelmente o Miqueias vai ser o coordenador desse projeto e a nossa parte nisso vai ser levantar obreiros. Então a gente vai trabalhar para despertar obreiros e a Juvep vai entrar com toda a estrutura de plantação de igreja. Então, Ieda, nos ajude em oração e aí se levantando a voz na ICEB para que Deus possa despertar obreiros para que possamos plantar igrejas aí no sertão entre os quilombolas. Então a gente precisa de obreiros. Porque assim, a nossa parceria com a Juvep está de vento em polpa. Irmão Jair, lá da Igreja Cristã Evangélica de Uberlândia. Um grande abraço aí, irmão Jair, Sueli. Ele diz: graça e paz a todos. A MCE tem um canal de comunicação informativo regular com as igrejas locais? Como é que pode ter acesso às igrejas locais? Nós temos usado as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Então, a nossa necessidade é de alcançar os membros das igrejas locais. Se você tiver o desejo de receber os nossos informativos, por gentileza, nos mande uma mensagem no WhatsApp. O número é TDD 62 98241 0660. O Lucas vai colocar aí um slide, uma imagem, que tem as nossas contas e o nosso número de contato. Tem um número de contato aqui, 982410660. Mande um WhatsApp para esse número e nós vamos te incluir na nossa lista de mala direta. E assim nós vamos te enviar as nossas informações. Se não, entra no nosso site, missãocristãoevangélica.org,
e se inscreva. Lá no fim da página tem um link para você se inscrever. E aí você vai se inscrever e automaticamente você vai receber uma carta de oração e um calendário de oração que nós estamos formulando. Isso vai ser automático. Então, entre no site ou mande um WhatsApp que nós faremos contato com você. Ok? Ok, mais alguma pergunta? Acho que já estão todos aí. Se você tiver alguma outra dúvida, entre em contato diretamente com a missão. O pastor Glauco e toda a sua equipe vai responder com certeza a sua dúvida. Então, estamos finalizando aqui a nossa live. Eu quero agradecer aqui a Igreja Cristã Evangélica de Sanclerlândia. Estou aqui em Sanclerlândia. Obrigado, pastor Darcy Júnior e toda a sua equipe que aqui nos forneceu aqui o estúdio para a transmissão dessa live. Depois, sexta-feira, estarei aí na Missão Cristã Evangélica, pastor Glauco. E sábado estarei em Brasília, para a transmissão do culto comemorativo aos 119 anos da ICEB. Então, você que não se inscreveu ainda, inscreva no nosso canal. Se tivermos aí 30 membros de cada igreja inscrito, nós teremos 10 mil inscritos com muita facilidade. Também no dia de amanhã, o pastor Darcy Júnior comandará a live com o pastor Felipe James sobre o Lar Cristão, o Instituto Cristão Evangélico. Sexta-feira, eu e o pastor João Batista Cavalcante faremos uma live sobre a história da ICEB, lendo um pouco o Aventuras e contando as histórias, algumas fotos aí que você nunca viu, talvez ainda nunca viu, você tem a oportunidade de ver na sexta-feira. E sábado, o culto às 19h30 será transmitido também via YouTube, Facebook da ICEB, diretamente de Brasília, da Igreja Cristã Evangélica de Brasília. Então, nos acompanhem. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora. Obrigado, pastor Glauco. Algumas considerações aí finais. Muito obrigado, pastor Rogério. Muito obrigado, meus irmãos. Quero agradecer a MEAM pela oportunidade de falarmos de missões, da nossa missão. Quero agradecer aos nossos irmãos que nos assistiram, que nos ouviram. E até a volta do Senhor Jesus, nós temos uma tarefa, que é a tarefa da evangelização mundial. Missões significa evangelização. Missões significa a plantação de igreja, para que essa evangelização seja enraizada e permaneça até a volta do Senhor Jesus, congregando os salvos. E precisamos manter esse conceito vivo até a volta do Senhor Jesus. Muitos estão desviando os conceitos de missões. E com isso, Jesus tem deixado de ser conhecido. Não perca de vista, meus irmãos, que para que Jesus seja conhecido, o meio que Deus planejou é a evangelização, é a pregação do evangelho da salvação. Continue firme nesse evangelho da salvação, para a glória do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos. Amém, muito obrigado. E, meus irmãos, vocês que nos acompanharam aí, a ICEB continua pregando o Evangelho, continua firmada na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse fundamento, e sigamos em frente, olhando para trás na nossa história e seguindo com esses projetos tão bonitos, tão desafiadores para nós. Se você ainda não se comprometeu com a missão cristã evangélica, com a igreja cristã evangélica, ou, acima de tudo, se você ainda não se comprometeu com o reino de Deus, ainda dá tempo. Você pode se comprometer a partir de hoje, em oração, em contribuindo e indo. Essas são as maneiras que Deus
deixou para nós. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, um forte abraço.